Começando mais um resumo aqui, dessa vez com os passarinhos aqui do meu lado, e aí vocês certamente vão escutá-los, mas é uma forma de deixar o resumo mais alegre. Bom, de qualquer forma, vamos lá para o resumo dessa semana. Essa vez eu vou falar sobre o ciclo da autossabotagem, tá? Que é um livro do Stanley Rosner e da Patrícia Hermes. E é um livro, assim, vamos dizer, diferente porque ele, como o Stanley Rosner é um psicanalista, então ele fala muito sobre coisas que a gente faz, que a gente faz às vezes não, na maioria das vezes de forma inconsciente, e a gente faz isso porque tem muito a ver com alguma coisa que aconteceu no passado, né? Então, a forma dele abordar esse ciclo da autossabotagem é identificar muita coisa que estava no passado e que a gente acaba ainda repetindo essa ação hoje em dia por conta desse aprendizado, tá? Então ele fala aqui, por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer? Através do estudo de diversos casos reais, o psicólogo Stanley Rosner e a escritora Patrícia Hermes analisam como episódios traumáticos podem criar dilemas inconscientes que acabam nos fazendo agir contra nós mesmos. O resultado é um ciclo de autodestruição que afeta nossas relações pessoais e profissionais pelo resto da vida. No entanto, ao mesmo tempo em que se aprofundam nas causas da autossabotagem nas diferentes maneiras pelas quais ela se manifesta, os autores mostram a melhor maneira de superá-la, vencendo antigos traumas e buscando novos caminhos. Então, estão em Rosner, esse cara aqui, né? Ele é psicanalista. E a Patrícia Hermes, deixa eu ver até se eu encontro aqui ela. Tá? E aí, ó, tá até relacionada ao Stanley. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar aqui o resumo para vocês, e vocês vão ver que tem, às vezes, nesse resumo, uns trechos gigantes, assim, sabe? E não é o comum nos meus resumos, normalmente eu pego palavras-chave, vamos dizer assim, para poder falar mais sobre aquilo. Mas como se trata de um assunto, como é que eu posso dizer, mais detalhado, se eu cortasse algumas partes para poder ficar mais enxuto, ia perder muitas vezes o sentido daquilo, tá? E outra coisa muito importante de falar, né, é que esse livro, ele é recheado, acho que assim, deixa eu ver, sei lá, uns 70% do livro é estudo de caso, né? Vamos dizer assim, ele contando histórias de pacientes dele e mostrando como que aquilo acontece na vida das pessoas, né? Histórias reais. Então, até eu me esqueci aqui de abrir para vocês para falar sobre uma coisa importante, que é o seguinte: se você é novo aqui no meu canal, se você está acessando aqui esses resumos pela primeira vez, é importante que você saiba uma questão muito importante, que é o seguinte: esses resumos ficam disponíveis somente por uma semana. Então, é de segunda a segunda. Tá? Então, se você está vendo esse vídeo na terça, na quarta, na quinta, saiba que ele só vai ficar disponível até a próxima segunda. Tá? Eu sempre deixo mais ou menos 3 vídeos liberados no meu canal. 2 são vídeos, resumos mais antigos, que eu deixei ali para você ver como é que é meu trabalho. Também tem um outro acesso a outros resumos e tal. E um é um resumo atual, né? O resumo mais recente que está disponível. Então, fica atento a esses dados, tá bom? Se cadastra no e-mail, aqui tem um link aqui embaixo se você quiser ser avisado para poder não perder os resumos e aí você poder acompanhar tudo isso, beleza? Então, fique atento. Então, sem mais delongas, vamos lá ao resumo. O ciclo da autossabotagem de Stanley Rosner e Patrícia Hermes. Vamos começar aqui. Se você também é novo, só uma informação importante. Os meus resumos são em mapas mentais, tá? Então sempre tem essa estrutura aqui com as ramificações e tudo mais. E o que tiver de preto são capítulos, os subtópicos ou subcapítulos, enfim. O que tiver de azul são trechos interessantes e o que tiver vermelho são trechos muito interessantes, tá? E o que tiver de verde
são questões minhas, né? Alguma explicação que eu quero me lembrar de falar, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pela introdução. Encarregado da portaria. Ele começa dando o exemplo de um encarregado da portaria de hotel, tá? E aí, o que acontece? Ele fala que o trabalho desse cara é bastante repetição, né? Você abrir a porta para as pessoas entrarem e dar bom dia, abrir a porta para as pessoas entrarem e dar bom dia. E assim ao longo do dia inteiro. E aí ele fala que normalmente as pessoas que têm esse ciclo de repetição reparam no outro aquilo que não conseguimos perceber em nós mesmos. É algo bem comum, como se fizesse parte da natureza humana. E ele fala isso dando exemplo porque ele estava prestando atenção no encarregado da portaria de um hotel, né, fazendo justamente isso, abrindo a porta, dando bom dia e tal. E o cara chegou para ele e falou pro Stanley assim, cara, deve ser bem repetitivo, né, trabalhar como táxi, porque a pessoa sempre vai, deixa, pega, não sei o que, sabe, fica fazendo a mesma coisa. E ele não se percebeu que ele mesmo faz a mesma coisa, né? Ele não se percebe. Aí ele fala que comportamentos repetitivos, o que vemos do outro lado com tanta clareza, oculta-se de nós próprios. Por que isso acontece? Por várias razões. Nossos comportamentos repetitivos estão enraizados, que são instintivos, então a gente talvez nem se perceba, a gente percebe no outro, mas não percebe na gente. Às vezes por autoproteção, então negando talvez a pessoa se sinta mais suscetível de desempenhar seu trabalho diariamente, porque ela, por exemplo, se ela se perceber, assumir que é daquele jeito repetitiva, ela tivesse mais dificuldade de exercer aquele trabalho, né? É importante estar ciente da repetição. Nas pequenas e corriqueiras questões da vida, não. Isso não tem a menor importância. Alguns de nossos comportamentos repetitivos são claramente irracionais, a não ser que esses comportamentos sejam sintomas de algo mais sério, né? Que destroem vidas, levam indivíduos à beira da loucura, que pode terminar até mesmo em suicídio, ou é fora do domínio da consciência. Encarar o ciclo da repetição foi o primeiro passo para ter algum controle sobre o que ele estava provocando inconscientemente, né? Eu peguei esse trecho aqui porque é o que normalmente acontece nas sessões que ele faz de terapia com as pessoas, né? Quando a pessoa se dá conta do ciclo de repetição que ela faz e os motivos, ela traz do inconsciente para o consciente aquilo. É o primeiro passo, né? Para você poder tratar aquilo, né? Pode parecer implausível acreditar que o indivíduo continua agindo exatamente da maneira que o faz sofrer. Vidas infernizadas e destruídas pela compulsão à repetição. Pacientes iniciantes agem como se estivessem nascido ontem, como se simplesmente tivessem surgido aqui, saído da casca do ovo. O que ele quis dizer é que, no começo, os pacientes dele que participam lá das terapias, muitas vezes eles não acreditam muito desse vínculo, né, do passado, fazer com que eles tomem algumas ações no presente, que eles não acreditam que tem essa ligação, que alguma coisa que aconteceu, sei lá, que o pai dele fez, pudesse fazer com que ele faça tal repetição hoje em dia, que essa repetição está destruindo, por exemplo, o casamento dele. Aí ele fala, né, que as pessoas agem como se estivesse saindo da casca do ovo, tivesse surgido ali e agora. Mas todo mundo tem uma história, né? E essa história impacta a gente de alguma forma, né? É isso que ele está dizendo. Enterrar as experiências não significa que elas estejam mortas. Ao contrário, elas se incorporam, tornam-se parte indelével, essa palavra é nova para mim, indelével da imagem que as pessoas têm de si. Se o passado não pode ser mudado, então qual a finalidade disso? Né? Se eu não posso mudar o passado, para que eu preciso saber do passado? Né? Qual a finalidade disso? Aí ele fala sobre facilitar a mudança, ajudar a criança indefesa a se tornar um adulto livre e o controle da própria vida. Um dos objetivos da psicanálise é tornar consciente o que está inconsciente. Existe uma compulsão à repetição, um instinto que nos faz repetir um comportamento tal como sugeriu Freud. A repetição em si, ainda que dolorosa, oferece algum ganho particular? Esse comportamento pode ser mudado? Este é o trabalho do Stanley neste livro.
A solução para esse padrão de repetição mais profundo e consciente está no passado, tá? Essa aqui é uma introdução só para a gente entender o contexto do livro, o que ele está querendo falar, tá? Então, vamos lá. Só dando um esclarecimento, assim, quando ele fala de repetição, são ações que a gente faz, independente do que seja, que a gente faz de forma repetida, e essas ações, de certa forma, incomodam a gente, tá? Porque também, se não incomodar, as pessoas nem vão atrás de terapia para isso. Mas, normalmente, são ações que incomodam a gente, e a gente repete aquilo e não sabe nem por quê. Então, por exemplo, você se divorcia, parece, pegar esse exemplo. Ou então, você muda de trabalho toda a vida e não sabe exatamente o motivo que te leva a isso. Ou você quer emagrecer e nunca consegue, né? Então, sempre não, mas assim, na maior parte dos casos, tem a ver com alguma questão no passado, né? E aí, tratando esse passado, consegue mudar assim, a sua percepção e você trabalhar isso de forma diferente no seu presente e futuro. Então, vamos lá. Capítulo 1. Repetição de comportamentos de identificação primária. Conformidade versus autonomia. Muitos de nós gostam de criar, experimentar, viajar, aprender, crescer, tornar-se alguém. Mas outras não são capazes disso. Agarram-se à crença de que a única maneira realmente boa e correta de levar a vida é seguir precisamente os passos de outrem, né? Frequentemente dos pais, que é o que ele chama de identificação arcaica, né? Seguir os passos dos pais. Para esses indivíduos, tanto na vida real quanto na íntima, não há espaço para mudança, para inovação e sequer para imaginação, mesmo à custa do próprio eu, né? Mesmo ela se anulando. Alguns pais comunicam aos filhos que só a sua maneira de ser é a superior. Se os pais são esbanjadores, comprando tudo que aparece na frente, a criança percebe que é dessa maneira que as coisas devem ser. Ela não tem noção de que os pais podem estar à beira da falência. Se a atitude da família pouco amorosa determina que só posso gostar de você se você for igual a mim, a criança entende que só poderá ser amada sendo os próprios pais, não ela mesma. Entendeu? Então, ela tem que seguir aquele padrão de ser. A próxima tragédia é que a criança adulta começa agora a fazer o que os pais faziam, sempre tentando alcançar o amor. Aqueles que imitam os pais renegam e acobertam um desejo real de se libertar. Não há argamassa mais poderosa que a culpa para subjugar uma criança a seus pais. Superar a alienação de si mesmo. O problema é que muitos de nós obtêm mais ganhos se mantiver o status quo do que se partir para a mudança, né? Então, normalmente a gente ficar sem fazer nada, a gente tende a achar que é melhor do que partir para a mudança. Sabemos, sentimos, queremos mudar. Não gostamos do modo que as coisas são, mas a perspectiva de causar transtorno na nossa estabilidade e no que nos é familiar é muito assustadora. Obtemos ganhos secundários com o nosso sofrimento e não podemos arriscar nos livrar dele. Por isso que muita gente fica meio com medo de participar de psicanálise, de quando ele até dá uns exemplos assim, de quando ele fala, mas será que o que sua mãe fazia, não sei o que, tem a ver com o que você faz? Será que você não faz isso? Começa meio que tirar, não é nem tirar, assim, colocar os dedos assim na ferida, né? As pessoas ficam assustadas com isso, né? Muitas pessoas se utilizam de enfermidades para perpetuar relacionamentos, mesmo à custa da liberdade e da autonomia. Eu deixei isso aqui separado porque eu conheço isso pessoalmente numa família de uma colega minha, e é incrível, depois que eu li isso, caramba, é isso mesmo. Mais gratificação na perpetuação do que no seu abandono. Então, as pessoas se sentem com mais gratificação fazendo, por exemplo, isso de perpetuar, utilizar de enfermidades para perpetuar o relacionamento, do que se abandonar isso e ter autonomia, por exemplo. Dentro de todos nós, há uma criança que quer experimentar o novo e o diferente. Uma criança que tem uma curiosidade saudável pelo mundo que a cerca, que quer aprender e criar. Mas, muito frequentemente, a necessidade
acabamos sufocando e até destruindo os desejos criativos, a fantasia, a criança dentro de nós. Buscamos pontos que satisfaçam nossa necessidade de dependência e de segurança, sacrificando a criança curiosa e imaginativa. A autonomia, a independência e o sucesso são apavorantes, porque significam que não poderemos mais argumentar que nossas necessidades precisam estar protegidas. Para essas pessoas, o sucesso não gera êxito. O sucesso traz mais trabalho, uma dependência maior, mais razões para abandonar o argumento de seguir em frente, para muito longe explorar o novo e o diferente, né? Então, nesse capítulo 1, ele explorou essa questão de conformidade e autonomia, que as pessoas tendem a continuar do mesmo jeito, porque para elas é mais confortável do que encarar uma mudança, né? E só que ele fala que isso não é legal porque todo mundo tem dentro de si um desejo real de se libertar, né? Então, por conta desse medo do que vem do sucesso, do que não sabe o que está por vir, as pessoas preferem se acomodar, né? A conformidade, se conformar, né? Capítulo 2. Repetição no casamento. Contratos não escritos e comportamentos complementares. Tá? Se você estiver vendo esse resumo e tiver algum problema no seu casamento, alguma questão com seu marido ou com seus filhos, só mamado. Eu recomendo fortemente que lê esse livro, tá? É muito cheio de exemplos e vai te dar uma clareza excelente. E uma coisa que eu pude perceber é que, na maioria dos casos que eu li lá e pelo que eu entendi das explicações dele, às vezes a solução não é nem o divórcio, e sim o tratamento daquilo que está no passado, né? Porque às vezes a gente quer mudar a outra pessoa, porque a gente acredita que aquele comportamento dela não é legal, mas ele dá vários exemplos de como a pessoa chega na psicanálise e fala, porque meu marido não sei o que, então, minha esposa não sei o que, quando ele vai conversar com a pessoa, a questão é que a pessoa que foi lá, é que precisa mudar alguma coisa, né? Então, eu fiquei pensando assim, que quantos casamentos são desfeitos porque as pessoas não vão atrás de se melhorar ou de ajustar alguma coisa que poderia ser ajustada, né? E aí acaba esse comportamento se repetindo, se divorcia, aí vai atrás de outra pessoa, aí não é feliz do mesmo jeito, aí se divorcia ou não se divorcia, acaba ficando com a pessoa ali daquele jeito mesmo infeliz. Então, é isso. O que chamamos de amor, às vezes não tem nada a ver com amor. Quase sempre ele, e consequentemente os casamentos, é constituído de uma expectativa inconsciente de que o parceiro poderá suprir nossas necessidades não atendidas e até propiciar uma sensação de completude. Contrato não escrito presente na maior parte dos casamentos. Essa percepção ou motivação raramente é explícita, porque o indivíduo quase nunca tem consciência dela, né? Ele só está consciente do amor que sente por aquela pessoa. Mas não é esse tipo de relacionamento que me refiro, né, o Stanley. O fracasso em muitos casamentos, evidenciando pelos assustadores índices de divórcio, não é uma necessidade ou desejo consciente. Sem dúvida, o problema está nas expectativas inconscientes de um ou de ambos os parceiros, que são irreais e distorcidas. São estes os casais que estão condenados a engrossar as estatísticas do divórcio. As pessoas buscam desesperadamente aquilo que não tiveram. Porque, então, tudo parece dar errado. Dá errado quando o indivíduo simplesmente perpetua as perdas, repetindo a tragédia do passado. E agora, a parte assustadora e verdadeira. Embora quase nunca seja perceptível à primeira vista, a repetição surge na forma de casar-se com a mãe hostil e exigente, ou com o pai frio e insensível. Em alguns casos, isso se dá repetidamente. Ou seja, o que ele está querendo dizer disso e das questões dos casais é que por exemplo, um cara pode casar com uma mulher que tem justamente a personalidade da mãe dele, que era uma pessoa hostil, por exemplo, né, e exigente.
Ou então, uma mulher se casar com um cara que se parece muito com o pai dela, que era frio e insensível, né? Por que alguém faria isso? Nítida semelhança entre o cônjuge e um dos pais. O mais trágico, no entanto, é que o paciente se assemelha exatamente com quem teve mais dificuldades. Tentativa de mudar aquele pai e mãe. É por isso que as pessoas fazem. Tipo assim, eu vou me casar com esse cara que parece com o meu pai, que era frio e sensível, só que isso tudo de forma inconsciente, tá? A pessoa não tá consciente daquilo. E sempre na expectativa de conseguir mudar aquela pessoa para poder fazer o quê? Aquilo que disse lá no começo, conseguir o amor, né? Continuamos presos à fantasia infantil de que conseguiremos agradar e mudar nossos pais e seremos capazes de fazer com que os nossos pais nos amem da maneira que precisamos ser amados. Há uma grande diferença entre estar em situações difíceis que ocorrem sem que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo e o reconhecimento de que há alternativas e que é possível efetivar mudanças em comportamentos de autossabotagem. A diferença vital é o reconhecimento. Freud escreveu: na verdade, eu sempre soube disso, só que isso não me passava pela cabeça. Não é, senão, outra maneira de falar sobre todos esses contratos não escritos, inconscientes. Não se ganha nada ao se desfazer um casamento para se casar novamente quando o padrão se repete. E isso é bem comum. Foi o que eu disse agora há pouco, né? Antes de começar o capítulo. Então, muitos divórcios são feitos, casamentos são desfeitos, e a pessoa fica repetindo aquele padrão e às vezes não é essa a solução, né? Porque o padrão se repete, é uma coisa que você poderia se corrigir e poderia dar muito certo. A necessidade de se proteger e de se defender do sofrimento, especialmente depois de tantas mágoas e rejeições, pode sabotar o que queremos. A interrupção na comunicação, apresentada de modo tão comum como a causa dos problemas nos relacionamentos, é, na realidade, parte da estrutura de defesa em resposta ao trauma. Com medo de represália, medo da própria raiva, a tendência é isolar-se, calar-se, tanto verbalmente quanto emocionalmente. Não sei se você é assim ou se você já viu casais assim, que interrompe a comunicação, né? Esse estado de alienação é baseado no medo de que o cônjuge se irrite e se o outro expuser seus sentimentos. Não expressar sentimentos e reações em palavras, por sua vez, leva a pessoa a não expressar sentimentos em comportamentos e reações emocionais, né? A compulsão à repetição é uma forma de traduzir em ação um trauma por meio de um comportamento destrutivo. Embora quase sempre o indivíduo não tenha noção de que é exatamente isso que está fazendo. O principal instrumento para frear a compulsão, a repetição e transformá-la numa lembrança está no manejo da transferência. Tornamos a compulsão inofensiva e até útil, dando a ela o direito de se expressar no campo específico. A repetição de experiência traumática é baseada antes na sua expressão por meio de comportamentos manifestos do que na lembrança do trauma e dos sentimentos que o acompanharam. Quanto mais Lois, esse aqui é um exemplo, né? Quanto mais Lois se lembrava da dor de ter sido abandonado e da humilhação provocada por seu pai, menos sentia necessidade de repetir tais coisas em sua vida adulta. Ele está dando um exemplo aqui de quando você traz a consciência, né? Que aí você trazendo para a consciência, você começa a perceber as coisas acontecendo, você começa a se dar conta de alguns momentos, e quando você se dá conta que aquilo está acontecendo, você, opa, peraí, calma que agora eu estou entendendo por que isso está rolando, né? E aí você começa a traçar um novo caminho. Repetição de comportamentos na criação dos filhos. Não é novidade que uma criação saudável é vital para gerar filhos emocionalmente saudáveis. No entanto, isto é tão difícil de alcançar quanto de definir. O que é saudável, né? O que é bom para as crianças? É extremamente complicado definir isso, porque o que é certo para algumas pessoas não é certo para outras, o que é, né? É complicado isso daí. Às vezes a pessoa parece que está dando uma criação mega saudável, mega interessante e tudo, e aí a criança tem algum tipo de trauma que, enfim, é complicado. Só tomar água. Há muitos tipos de assistência paterna. Quais deles são bons e quais são prejudiciais?
Os pais podem divergir na capacidade de ver os filhos como indivíduos que estão se tornando adultos. Alguns podem interpretar o comportamento dos filhos como parte de uma experimentação no processo de crescimento. Esta abordagem aberta e liberal pode se basear no desejo de ver o filho se transformar em adultos independentes e autoconfiantes. Tais pais sabem que os filhos cometerão erros e aceitam esta possibilidade, enxergando-a como parte do processo de aprendizagem. Assim, os filhos se preparam para tomar suas próprias decisões. E, às vezes, de uma maneira nem tão saudável, esses mesmos pais podem ficar relutantes em estabelecer limites, pelo medo de reprimir a espontaneidade e a imaginação dos filhos, né? Isso aqui é um estilo de criação, por exemplo. Outros pais precisam supervisionar todas as ações dos filhos para se certificar que eles aprenderam a maneira correta de fazer as coisas. Acreditam que é seu dever incutir padrões e valores semelhantes aos filhos, né? São duas criações diferentes. Em vez de encarar tais cenários como certo ou errado, bons ou maus, é importante enxergá-los como um reflexo do modo que os pais foram criados e de suas crenças. É a inconsistência que causa confusão e encoraja a manipulação e o desencaminhamento. Se as crianças, quando ele fala de inconsistência, por exemplo, uma hora é de uma forma, outra hora é de outra, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, a avó diz outra, né? É uma inconsistência. Se as crianças são expostas às inseguranças, dúvidas e confusões dos pais, então é quase certo afirmar que elas herdarão alguma daquelas inseguranças. Crianças têm uma maneira misteriosa de sentir e de manifestar os inconscientes dos pais. Às vezes você acha que está abafando, achando que está escondendo alguma coisa, mas a criança percebe. Irritabilidade, dúvidas, sentimento de inferioridade, conflitos, tudo isso começa a ser comunicado aos filhos no momento que a criança nasce. Esses indícios são comunicados tanto pelo que não é dito, quanto pelo que é dito. Tanto pelo que não é feito, quanto pelo que é feito. E aquilo que somos intimamente também é comunicado à criança. Molda e compõe o caráter e o desenvolvimento da criança. Constrói o verdadeiro senso de identidade da criança. Então, não adianta ficar fingindo alguma coisa que a criança saca. Ela é esperta. Tá? E como ele mesmo diz em algum trecho do livro, que crianças seriam excelentes terapeutas. Eu sou amada pelo que sou ou por aquilo que realizo? Ele questiona, né, que as crianças ficam pensando sobre isso. Eu sou amada pelo que eu sou ou pelo que eu faço, né, pelo que eu realizo, né? E muitas vezes os pais demonstram amor pelo que a criança faz e não exatamente pelo que ela é. Os filhos do divórcio. Eles querem, precisam, merecem ser acolhidas no refúgio de uma família, qualquer que seja a forma de família. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, avós, avó e avô, né, tios, enfim, qualquer forma de família. Ele mesmo cita esses exemplos. O divórcio não é bom, especialmente para a criança. As crianças têm um incrível radar para captar o que está oculto, né, que foi o que ele falou ali mais atrás. Quando o divórcio acontece, é um golpe emocional, né? Então ele fala que o divórcio pode sim causar algum tipo de trauma nas crianças, especialmente de como esse divórcio acontece. E aí ele é ruim para os pais e também é ruim para as crianças, porque ela percebe todas as nuances daquilo que está rolando, né? Do que não é dito, do que é dito, do que você faz, do que você não faz. E aí tudo aquilo é percebido. Então, tem que tomar bastante cuidado se você estiver passando por um processo de divórcio, de repente conversar com algum terapeuta de como é que pode fazer isso de uma maneira que isso não vai acontecer alguma coisa com o seu filho. Parece assim muito mimimi, né? Ah, besteira isso. As pessoas sempre fizeram isso e tudo, mas é um cuidado, né? Você pode ir pro terapeuta e, tipo, ver o que pode ser feito, porque a criança está no meio daquilo ali tudo e não tem muito o que fazer. E às vezes o que acontece é que os pais, quando se separam, a criança tem que meio que se dividir também, né? Ele cita exemplo da criança que vai para a casa do pai, aí tem a outra lá e ela acaba querendo fazer as coisas dela e a mãe dela realmente não queria, tipo, cortar o cabelo. Ou então o pai fica falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, e ela acaba
começa a ficar complicado para ela. Ela começa a evitar sair com o pai porque sabe que o pai vai falar mal da mãe, ou porque vai querer fazer coisas que a mãe dela não queria que fosse feita, e aí vai acabar tendo discussão, entendeu? Eu tenho que tomar um cuidado em relação a isso. Capítulo 4. Repetição de comportamentos punitivos, salvamento e penitência. A maioria das crianças pequenas acredita que o mundo gira ao seu redor. Com o desenvolvimento normal, esse sentimento gradativamente se dissipa. Entretanto, quando certos pais colocam os filhos no meio de suas próprias vidas e também de seus próprios conflitos, esse processo normal pode ser interrompido. Esse processo que é de justamente você parar de achar que o mundo gira ao seu redor, porque as crianças acham isso. A consequência é que muitas dessas crianças desenvolvem um forte senso de responsabilidade, culpa e de recriminação a si mesmas. Essa atitude vai além do ambiente familiar, por meio de uma sensação generalizada de que o papel delas na vida é corrigir, ajudar e ajeitar as coisas. O que começou como pena e preocupação com um dos pais que foi deixado desolado e abandonado, torna-se um modo de vida, uma necessidade de fazer algo pelos outros ou ao mesmo tempo em que as próprias necessidades são negadas. Existe uma crença comum a várias pessoas que permeia grande parte do nosso raciocínio. Pensamento equivale à ação. Desejos e fantasias proibidos são vivenciados como se fossem ações. Sentimos-nos culpados pelo que pensamos, desejamos ou fantasiamos. Como nos sentiríamos se estivesse praticado aquelas ações, né? A gente coloca tanto peso nesses pensamentos que parece que a gente fez, né? A esposa ciumenta age como se o marido lhe fosse infiel só de olhar para outras mulheres, em função justamente da crença arraigada de que o pensamento equivale à ação. Muitas pessoas passam a vida pagando penitência pelo que pensaram e não pelo que fizeram. Isso é demais, né? É incrível isso daqui. A gente vive mais pelo que pensa do que pelo que faz, né? Preocupação, ansiedade, né? Tudo isso. Falamos sobre o medo do fracasso, mas o medo do sucesso é tão problemático quanto. Isso aqui é um momento que ele fala assim de algumas pessoas, justamente que eu falei ali mais cedo, né? Que as pessoas têm medo da mudança, do sucesso, né? A gente normalmente lê livros sobre questão do medo do fracasso, mas tem muita gente que tem o medo do sucesso. Só tomar uma água. Então, em vez de se ocupar das coisas importantes que precisavam ser feitas, ocupava-se de assuntos insignificantes. Não sei se já aconteceu com você alguma coisa assim do tipo, mas às vezes você fica perguntando, poxa, por que eu trabalho que só, passo o dia trabalhando, aí fulano de tal faz pouca coisa e é promovido e eu aqui na peleja e não sou promovido e tal. Pode ter muito a ver com isso no seu inconsciente, você nem se percebe. Você pode estar se ocupando de assuntos insignificantes no seu trabalho, enquanto você deveria se ocupar das coisas importantes, mesmo que fossem menos coisas, e o que normalmente é, né? Você pega menos coisas, foca naquilo, mas são coisas importantes que vão trazer realmente resultado positivo para a empresa, ao invés de ficar resolvendo pequenas coisas insignificantes que no final do mês você vai chegar para sei lá, para o seu chefe, líder, o que for, e dizer o que fez, você nem sabe às vezes, né? O sucesso é uma posição desejada, mas temível. O ponto decisivo em muitos desses casos é subjetivo, com base na fantasia de que ir além de um certo limite é perigoso, porque há responsabilidade demais, exposição demais e sucesso demais. Para tais indivíduos, a não ser que consigam ter algum discernimento, sabotar o sucesso é a única maneira de solucionar o dilema. Não quer trabalhar, só quer ganhar muito dinheiro. Às vezes tem isso incutido, né? Muitas pessoas tentam atenuar o temor de seus impulsos mais primitivos para a agressão, o sexo, a fome e a mesquinharia, como se não fizessem parte da natureza humana, negando-os, tentando permanecer acima disso. Elas tentam se manter civilizadas e refinadas. O problema é que todos nós possuímos esses impulsos e temos de domesticá-los para viver em uma sociedade civilizada. Mas se continuarmos a negá-los, nos depararemos com conflitos que causam tensão, culpa e, em alguns casos, fracasso.
né? Então, tem que ficar atento a essa questão do sucesso, do que a gente está pensando em relação a isso. Tudo isso faz bastante sentido na nossa vida, porque pode estar influenciando a gente nem percebe, tá? Só fazer aqui uma coisinha rapidinha. Tá, já tá aqui. Capítulo 5. Repetição de comportamento no trabalho, tá? O que você quer ser quando crescer, né? Quem é que nunca escutou essa pergunta? Esta pergunta, feita várias vezes às crianças assim que elas começam a falar, é um indício da importância que damos ao trabalho. A verdadeira maturidade começa quando há satisfação no amor e no trabalho. O sucesso e a satisfação no emprego, às vezes, têm menos a ver com competência e mais com relacionamentos interpessoais. Isso aqui eu já aprendi há um certo tempo, na marra, tá? Coloque isso na sua cabeça, era para estar até vermelho. O sucesso e a satisfação no emprego, às vezes, tem menos a ver com competência e mais com relacionamentos interpessoais. Algumas pessoas pulam de emprego em emprego, culpando os colegas de trabalho por suas dificuldades. No entanto, elas migram para novos empregos e se veem envolvidas novamente no mesmo tipo de problema. As experiências infantis e as familiares moldam os relacionamentos na nossa vida adulta. Levamos nossas experiências pessoais para o trabalho. Exatamente como levamos uma bagagem para a vida a dois, levamos bagagens do passado para o local de trabalho. Sob determinadas circunstâncias, é necessário manter distância do agente provocador. Se não fosse provocado, mantinha-se calmo, né? Eu até coloquei aqui, né? Isso me faz lembrar sobre o que pensamos e vemos diariamente uma vida perfeita e disciplinada nas redes sociais. Mas o que não paramos para pensar são duas coisas. Mostram só o que querem, né, as pessoas, claro. E 2, boa parte da disciplina se dá por não se expor ao agente provocador. Aprendi isso e fez total diferença. Não é que você que foi alcançada a perfeição, né? Não é que essas pessoas de sucesso que a gente vê que são pessoas extremamente disciplinadas, né? Que têm uma paciência de um monge e tudo mais. Mas sim a disciplina de não se expor às situações que tiram nossa disciplina, né? Por exemplo, você está de dieta e uma forma de você não se expor ao agente provocador é não levar doces para sua casa, né? Então, sob determinadas circunstâncias, é necessário manter distância do agente provocador. Medo do castigo severo leva às duas possíveis reações. O indivíduo não consegue entender por que os outros o evitam, já que não percebe a natureza hostil de seu comportamento. Ele se considera inocente, assim, o medo do castigo provoca justamente o acontecimento temido. E 2, um comportamento desafiador, rebelde e arriscado. Tais indivíduos não se importam com o que os outros sentem, expressam seus sentimentos sem considerar as consequências. O resultado é que essas pessoas veem-se repetidamente em apuros, mas sentem-se justificadas. Então a gente precisa ficar atento sobre essas coisas em relação ao trabalho, né? Porque a gente leva a nossa carga do passado para lá e acha que o problema está nos outros e não é, tá? Os sonhos desempenham um papel... Essa parte aqui é mega interessante, pelo menos eu achei. Os sonhos desempenham um papel fundamental para a solução dos padrões de personalidade repetitivos e autossabotadores e para a psicoterapia de um modo geral. Sonhos, eu tô falando aqui, não é aquela coisa, eu sonho em viajar para a Europa. Não é isso, é sonho mesmo, de você dormir e sonhar, tá? A interpretação dos sonhos foi alvo de chacota e zombaria em muitas piadas e caricaturas, mas parafraseando Freud, as pessoas negam as minhas teorias durante o dia, mas sonham com elas durante a noite. Os sonhos são a estrada real que conduz ao inconsciente, uma maneira poderosa de auxiliar o processo de tornar consciente o que está inconsciente. A importância dos sonhos foi recentemente comprovada na neurociência. O processo de tomada de conhecimento da vida interior e do comportamento do indivíduo através dos sonhos é como decifrar um enigma, resolver um quebra-cabeça. Sonhos recorrentes indicam que o problema ainda está presente e pedido para ser avaliado e trabalhado. A arte da interpretação dos sonhos exige um trabalho de detetive. Os sonhos e as associações estabelecidas entre aquele que sonha e seus sonhos representam pistas e indícios do que está se passando na mente do sonhador.
Os sonhos são estimulados e deflagrados por acontecimentos do dia a dia, mas todo sonho é uma parte do presente que repercute o passado. De todos os estímulos que recebemos durante o dia, escolhemos um evento específico, em geral aparentemente insignificante, para sonhar. Os sonhos camuflam, condensam, substituem uma pessoa por outra, um acontecimento por outro. As associações do sonhador são importantíssimas, né? Aqui, só para vocês ficarem mais conscientes do que eu estou falando em relação aos sonhos, essa questão da análise do sonho não é assim, sonhou com cobra, é não sei o quê, sonhou com não sei o quê, é não sei o quê. Tem até um pouco disso, mas não de forma, como é que eu posso dizer? Não sei nem o termo, assim, não sei exatamente o termo, mas é uma coisa mais científica mesmo, tá? Então, se você está sonhando com alguma coisa daquele jeito, de forma persistente, certamente tem algum problema que aquilo está te incomodando e você acaba sonhando e perturbando a sua noite, tá? Os sonhos são uma forma de dizer a nós mesmos o que se passa na nossa mente. Não estou falando do conteúdo superficial do sonho, mas das associações, pensamentos e sentimentos que surgem da análise e do reconhecimento do sonho em todas as suas ramificações, né? E eu me lembrei, né, antes de passar aqui para o próximo capítulo, que o meu pai, há muitos anos atrás, ele tinha um ritual, né, uma rotina de acordar e anotar o que ele sonhou. Ele fazia isso quase todos os dias, né? E aí ele viu justamente que tinha uma repetição lá do sonho dele. E eu achava isso legal, da pessoa ter uma rotina e ficar anotando o sonho e tudo, né? E depois que eu li esse livro, eu pensei, cara, eu queria colocar isso como parte da minha rotina diária, né? Eu acordar, fazer minhas coisas e tudo, e em um certo momento anotar ali o que é que eu sonhei, né? Para começar a ver se tem alguma coisa que chame a minha atenção e tudo mais e tal, né? É só um parêntese aqui, porque eu acho bem interessante. Só que aí o que acontece? Eu nunca me lembro do meu sonho, é raro. Quando eu me lembro, eu esqueço. Eu acho que até tem alguma explicação para isso. Eu já até ouvi falar sobre isso. Eu me lembro, e no segundo seguinte eu esqueço. Não sei se acontece isso contigo. Eu tô falando aqui porque eu me lembrei. E aí eu vou até pesquisar sobre isso. Porque que eu lembro do sonho e aí no segundo seguinte eu não esqueço do sonho completamente. É incrível isso. E eu preciso arrumar isso, senão eu não consigo anotar. Vamos lá, capítulo 6. Estou olhando aqui o tempo para não ser muito longo para vocês, que eu tenho feito uns resumos muito longos. Repetição de comportamento nos vícios. Dependência química. A questão óbvia é se há aspectos bioquímicos em outras formas de comportamento compulsivo e se isto se aplica a algumas formas de compulsão à repetição. Entretanto, no caso do vício, devemos adotar uma abordagem diferenciada. Aqui, os sintomas são tão impressionantes e debilitantes que têm de ser tratados em primeiro lugar. A terapia não pode ser bem conduzida quando esses sintomas estão se manifestando. Então, assim, só antes de falar essa parte, ele está querendo dizer que ele não consegue começar uma terapia se a pessoa já está com uma compulsão com aspectos bioquímicos, né, assim, de comportamento, já tem alguma coisa assim, porque não vai ser só a terapia que vai tratar isso, ele precisa de outro tipo de tratamento para depois ir para a terapia, né, meio que passar por um processo de reabilitação, né, essas coisas assim, eu acho que é o nome, e aí sim passar para a terapia. Aí ele fala assim para as pessoas, não posso trabalhar com você se estiver usando drogas ou álcool. É fundamental que comece um programa de 12 passos, que é um programa lá que eles têm, parece. Depois que tiver parado de fazer o uso de substâncias e se engajar efetivamente no programa dos 12 passos, volte a me procurar e eu ficarei feliz em trabalhar com você. Então, nesse caso da dependência química, as pessoas não podem estar fazendo o uso da droga para poder se tratar, né? Para poder usar isso para poder se tratar. Ela tem que fazer uma desintoxicação primeiro, vamos dizer assim, para depois fazer a terapia. Vivemos na cultura das drogas. Com a proliferação das drogas no mercado, inclusive daquelas cuja finalidade é medicinal, há uma excelente oportunidade para o abuso destas substâncias. Medicamentos prescritos com fins terapêuticos para alívio da dor, tranquilizantes, alívio de ansiedade e depressão podem provocar dependência e ser usados impropriamente. Podem acabar indo parar nas mãos de crianças
ou ser comprados nas ruas, causando os mais variados transtornos, né? Então, assim, até ansiolíticos, depressivos, antidepressivos, né, no caso, e tudo mais, são todos considerados drogas, né? E que podem sim ser, acabar as pessoas fazendo abuso delas e, de certa forma, ficando dependentes químicos. Dependência de jogos de azar e de sexo. Algumas pessoas jogam para fugir da pressão do dia a dia, enquanto outras jogam para provar a si mesmo que podem desafiar todas as possibilidades. Muitas pessoas sofrem de desejos íntimos que são traduzidos em dependências. E não é apenas de álcool e droga. Pode ter a ver também com a alimentação, né? Pessoas acima do peso, se você está acima do peso ou quer fazer alguma dieta ou quer emagrecer, fica atento a isso aqui. Pessoas acima do peso ficam presas a ciclos de dieta ioiô, ganham e perdem peso continuamente. A obesidade está relacionada à imagem do corpo e à imagem de si mesmo. Entretanto, é algo mais que apenas imagem. Parte do conflito reside na necessidade de estar no comando. E esta necessidade contradiz o desejo de ser livre, de ser capaz de ignorar a balança. Eu quero comer, mas sei que não vai me fazer bem. O quê? De jeito nenhum. Ninguém vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso comer. Vou comer o que eu quiser. Ninguém vai ficar me colocando moldes e tudo mais, né? A pessoa se sente assim abafada, né? E às vezes é de forma inconsciente isso. Há algo de rebeldia aqui. Isso se explica pelo fato de que estar em dieta não faz parte do eu. É algo experimentado como uma força externa, como uma pessoa atormentando alguém para não ingerir alimentos que vão causar aumento de peso. É vivenciado como se fosse uma figura de autoridade dizendo ao indivíduo o que ele deve fazer, né? A sensação é que tem alguém dizendo que eu posso ou que eu não posso fazer. A maioria das pessoas não gosta de alguém lhe dizendo o que fazer. Elas não estão contentes com a sua obesidade, sabem que é destrutivo para a saúde e para a sua imagem, mas até que sejam capazes de assumir a obesidade como sua, vão persistir lutando contra as dietas. Vão gastar muito dinheiro e um bom tempo tentando perder peso, para então ganhá-lo novamente. Sobre vários aspectos, há um conflito adolescente em operação, no qual a motivação pela independência e pela autonomia é intensa. Vou fazer do meu jeito, sozinho. Seguida da fuga para a conformidade e dependência. Ganhei todo o peso de novo, então me diga o que fazer. Seguida de rebeldia, não me diga o que fazer, né? Adicione a isso a dependência de açúcar e o cenário está armado para um ciclo vicioso de ganho e perda de peso, ad infinito, né, para sempre. Então ele começa assim, né? Me diga o que fazer, né? Tô acima do peso, me diga o que fazer. Aí a pessoa depois fica rebelde, não me diga o que fazer, deixa que eu faço sozinho. Aí depois ganha peso de novo, ganha todo o peso de novo, então me diga o que fazer. Não me diga o que fazer, vou fazer do meu jeito sozinho. Assim, fica eternamente, né? Além da negação da responsabilidade final pelo peso em excesso, as pessoas fazem muitas racionalizações. É o meu metabolismo, minha estrutura óssea, a comida que há na casa, tenho de comer muito por conta do meu trabalho, sou muito estressada, nem como tanto assim, foi por causa da minha gravidez, etc, etc, etc. Tudo isto são apenas maneiras de evitar o problema do ponto de vista emocional. Pessoas que estão acima do peso são carentes e estão buscando formas de satisfazer suas necessidades, mas terminam se frustrando, sentindo-se mal consigo mesmas e excluídas socialmente. As suas necessidades não serão satisfeitas com a ingestão de alimentos. A sensação de saciedade, de ser forte ou de estar protegido por uma camada de gordura é ilusória, tá? Beleza. Aí aqui, ele não tinha paciência para lidar com seus problemas. Eu peguei um trecho aqui. Aqui algumas coisas que a pessoa fala, né? De jogos de azar e sexo. As coisas entram no meu caminho e me pedem de fazer o que quero. Nunca acho que estou sendo a pessoa que gostaria de ser. Desde que os outros definam o que eu sou ou o que deveria ser. Às vezes as pessoas têm esse sentimento assim de culpa, né? Ele não tinha paciência para lidar com seus próprios problemas. E não tinha paciência e tolerância à frustração necessárias para sustentar o esforço a longo prazo que seria preciso para trabalhar seus problemas. A falta de confiança na habilidade de manter a própria vida sob controle tornou-se clara quando optou por um procedimento cirúrgico que tiraria de suas mãos a responsabilidade por si de uma vez por todas. Então, é o que ele falou ali, que às vezes a gente coloca a culpa
no metabolismo, na estrutura óssea, na gravidez e tal. E às vezes a gente passa a responsabilidade para outras pessoas, como fazer uma cirurgia, por exemplo. Em alguns casos é realmente necessário, em outros passando a responsabilidade, né? Embora afirmasse que queria comandar a vida, ele sabotava este desejo assim que encontrava uma maneira de obter os resultados esperados, sem ter de confiar nos próprios mandos e iniciativas. Beleza? Vamos partir aqui para o capítulo 7. Vou acelerar um pouquinho para não ficar tão longo para vocês, tá? Capítulo 7, a compulsão à repetição. Você não acha que é fácil perceber quando as pessoas estão presas a comportamentos repetitivos? É possível observar de que modo aquele comportamento está lhes fazendo mal, fazendo com que se movam em círculos. Por que isso acontece? Porque a compulsão à repetição possui uma infinidade de características e a mais importante delas é que os indivíduos que a apresentam têm pouco ou nenhum discernimento do que está causando suas dificuldades. Se para a maioria o comportamento humano é motivado pelo desejo do prazer, para aqueles que estão presos a essa compulsão, até o princípio do prazer é subvertido pela necessidade da repetição. Algumas formas de busca pelo prazer são autodestrutivas e perigosas. Jogos que podem resultar em tudo, exceto em prazer. Mas aqui também o objetivo pode ser provar a maestria, não importando o nível de grandeza, desafiando as adversidades e a natureza, tentando enganar a morte. Geralmente rejeitado como um comportamento masoquista, sabemos que sua dinâmica é enraizada e complicada. Não se pode negar que bons resultados são alcançados a partir de alguns padrões de comportamento que exigem treinamento exaustivo e castigos ao próprio corpo. Quando o comportamento punitivo envolve outras pessoas, envolve colocá-las em risco. Então, o motivo e o objetivo têm de ser questionados, tá? O que motiva as pessoas a repetir um comportamento que vai contra a sua felicidade, satisfação, sobrevivência e outras metas sensatas? Compulsão à repetição. Um instinto na direção da morte, Thanatos. Era uma ideia controvertida naquela época e hoje ela já não é mais tão popular assim, né? Se os seres humanos são motivados pelo prazer, pelo bom sexo, boa comida, diversão, conforto, etc., como afirmou Freud, como podemos explicar a repetição de atos comprovadamente autodestrutivos? Ao lado da compulsão à repetição, há uma intensa e intolerável ansiedade. Viver com este temor é algo tão intenso que inconscientemente um ímpeto é fazer com que ele, de fato, se realize. É precipitá-lo para acabar logo com aquilo e assim aliviar a ansiedade. Em outras palavras, em vez de viver aguardando que coisas ruins aconteçam por conta da sorte, da natureza, de Deus, o indivíduo toma as rédeas da situação. É quase como se ele estivesse determinando. Em vez de esperar pelo pior acontecer, quando o destino decidir, eu farei acontecer da minha maneira e sob o meu controle, né? Muitas vezes é isso. E aí a pessoa fica patinando sobre uma fina camada de gelo. Basicamente, pense que o inevitável é a morte e a repetição é uma forma de enganá-la, até descobrir que ela não pode ser enganada. Psicologicamente, castração e morte são o mesmo, tá? Embora o discernimento seja certamente o primeiro passo no desenrolar da psicoterapia dinâmica, o despertar da consciência intelectual deve ser traduzido em mudanças nos sentimentos, na percepção de si e no comportamento para que uma reestruturação significativa aconteça, né? Então tem que fazer alguma coisa do que só entender que aquilo acontece. O complexo de Édipo é a base para muitas brincadeiras sobre a teoria psicanalítica e, em geral, é rechaçado terminantemente. Entretanto, quando alguém se depara com as muitas ramificações das questões edípicas em suas próprias análises e na análise dos pacientes, a brincadeira acaba. É central e crucial em muitas dificuldades ao longo da vida do casamento e da criação dos filhos. O complexo de Édipo masculino não pode ser superado com sucesso sem identificação com o pai. Que está querendo, não sei se vocês conhecem o complexo de Édipo, né? Se você não conhece, é bom dar uma pesquisadinha para você entender melhor, tá? Reação de aniversário. Ele se sentia inconscientemente impelido a terminar seu casamento depois de decorrido o mesmo número de anos que o casamento de seus pais havia durado.
As reações de aniversário podem ser observadas de muitas maneiras. Quando as reações de aniversário não são conscientes, uma disposição depressiva pode perturbar inexplicavelmente o indivíduo. E só mais tarde é que ele se dá conta de que naquela mesma data um parente morreu, um aborto foi feito ou algo significativo aconteceu. Muitas religiões ritualizam as datas rememorativas, com base em compreensão bastante sólidas da tendência humana de manter um inventário dos eventos significativos da vida. Isso promove um ritual de marcar a hora, de assegurar que aquele aniversário seja algo consciente e explicitamente relembrado. Seja o Yarseit, não sei como é que se fala, na religião judaica, ou o ofício dos mortos no catolicismo. Há um reconhecimento de que um evento significativo aconteceu em tal data. Sem essa consciência, muitas pessoas esquecem ou não sabem a data, mas reagem de muitas maneiras, com uma infinidade de sentimentos que não conseguem explicar, uma força oculta. Outro aspecto da tendência à repetição tem por base a imagem de si. Estruturamos e interpretamos o mundo segundo o sistema de referência que nós temos dele. E de nós mesmos, nele, A dificuldade é que tais percepções de si ocorrem de modo sutil na juventude e usualmente permeiam a atmosfera da família. As pistas e sugestões são comunicadas pelas atitudes dos pais em relação a si e aos outros, e até em relação ao mundo em geral. Tais atitudes são aceitas e internalizadas como o jeito que as coisas são, e não há nada que alguém possa fazer. Então, a criança continua a repetir os sentimentos e as atitudes ou a cosmovisão que é a parte da estrutura familiar. Então, ele dá aqui uma abordagem melhor sobre a compulsão à repetição, sobre vários contextos. Pode ter ficado meio complicada essa parte, mas você pode rever repetir esse capítulo para você entender. Mas ele dá várias abordagens sobre alguns aspectos da repetição, sobre vários ângulos, tá? E o último capítulo 8, como reconhecer e solucionar as repetições de comportamentos de autossabotagem. Um ponto crucial para o nosso entendimento da compulsão à repetição é o conceito de trauma e de repressão dos sentimentos associados ao trauma. Na linguagem comum, usamos o termo trauma para fazer referência a acontecimentos extrínsecos, como eventos apavorantes que afetam todos os que estão expostos a eles, como tornados, guerras, tsunamis ou furacões. Entretanto, do modo que está sendo empregado aqui no livro, o trauma se refere às experiências seletivas, pessoais que chocam e horrorizam, que arruinam gradativamente a suposição de que existe alguma estabilidade em nosso mundo. Em outras palavras, o trauma aqui no livro é definido pela maneira com que é vivenciado pelo indivíduo. Assim, o que é ameaçador e traumático para uma pessoa pode não ser para outra. Para aqueles que vivenciam esses eventos traumáticos, há uma necessidade profunda, compulsiva e inconsciente de dominar aquilo que foi experimentado como algo fora de controle. Quando não podemos obter o controle, às vezes reprimimos ou enterramos nossos sentimentos e memória. Tal repressão é uma forma de nos proteger de experiências que perturbam nosso equilíbrio emocional, experiências tão terríveis que não conseguimos mantê-las na consciência. O resultado é que tais memórias e sentimentos reprimidos estão sujeitos a muitas distorções. Para todas as vítimas do trauma, entretanto, uma característica peculiar é a sensação da perda de controle. Alguns exercícios e brincadeiras quando criança estimulam o desenvolvimento da sensação de estabilidade. Quando há repressão, castigo, rejeição, manipulação e censura constantes, o crescimento de uma criança pode ser prejudicado. Outro extremo também é possível. Em vez de suprimir e inibir a própria assertividade, a criança pode reagir de maneiras completamente diferentes. A rebeldia teimosa e a resistência a pais severos e punitivos pode resultar numa intensa batalha de vontades, destinados a provar que o indivíduo não vai ser morto por aqueles pais. A autoridade deve ser desafiada toda hora, não importando as consequências. Bata em mim se quiser, mas não vou lhe dar o prazer de me ver chorar. Não sei se você já fez isso. Ou a criança pode desafiar outras pessoas fora de casa, enquanto se comporta bem em casa. Um anjo em casa e um demônio com as professoras na escola, uma tirana no playground com as outras crianças e tudo mais. De todas as formas,
ela se sente inadequada e perseguida pela culpa e recriminação. Finalmente, a criança se transforma no adulto que desafia o cônjuge ou o chefe. Ele transfere a raiva para outros, que são percebidos como aqueles que o tratam injustamente. A resposta para esses indivíduos traumatizados, até aqueles autodestrutivos, está na necessidade perpétua de dominar o trauma, de recuperar o controle. Há, no entanto, uma variação desse tema. Quando a raiva de um pai decepcionante é intensa, quando alguém sente que não há meios de mudar o pai agressor, o objetivo pode se tornar o da rebeldia. Procrastinação, abstenção, desordem, incapacidade de cumprir promessas, abuso de substâncias, tudo isso representa modalidades passivo-agressivas. A independência torna-se equivalente ao negativismo inflexível e à rebeldia. Tá? Como esses conflitos são resolvidos, afinal? A resposta é com dificuldade, né? Ele fala, está claro a essa altura que sintonizar com memórias e sentimentos dolorosos reprimidos há muito tempo gera medo e ansiedade do que virá à tona e do efeito disso, né? Que foi o que foi dito durante o livro todo. Depois de muitos anos protegendo-nos de nossos sentimentos, é assustador vivenciá-los. É como se o indivíduo ficasse desamparado pelo mundo. O que será de mim se eu deixar meus sentimentos aflorarem? Sei que tenho me sentido deprimido, mas não ficarei ainda mais deprimido se tiver acesso a esses sentimentos? Aí está o obstáculo. Vivemos com nossa capa de proteção e nos deixamos levar pelos movimentos da vida. Conseguimos emprego, fazemos nosso trabalho, nos casamos e temos filhos. Por que incitar a fera que está escondida, afinal, né? Por que não evitá-la e abandonar tudo? Divorciar-se, largar o emprego, abandonar as crianças e justificar tudo isto com a má oportunidade, um chefe estúpido, uma esposa traiçoeira, crianças ingratas, né? É mais fácil seguir em frente, apesar das consequências reais, do que mergulhar... Ixi, começou um bate-bate aqui. Do que mergulhar na causa das tensões, frustrações e decepções. É mais fácil agir, perpetuar o comportamento de autossabotagem do que enfrentar as decepções do passado. É mais fácil viver a vida como um robô do que como um ser humano sensível e possivelmente deprimido. É mais fácil fracassar ou retrair-se do que sentir dor. Vivemos numa sociedade que tende a julgar e a criticar. Definimos pensamentos e comportamentos segundo o que os especialistas em lógica chamam de a lei do meio excluído. Sacanagem esse barulho, desculpa a palavra. Nada a ver esse barulho agora, mas tudo bem. O pensamento e o comportamento são taxados de bons ou maus, certos ou errados, pretos ou brancos. Este tipo de raciocínio é a antítese da procura do significado. Despreza o fato de que pode haver uma explicação para pensamentos e comportamentos que não seja provida de julgamento nem de críticas. Não há pecadores na terapia. Né? Quando ele fala assim, quando as pessoas vão lá, ele não julga as pessoas de bom ou mal, preto ou branco, ou alguma coisa assim do tipo. Simplesmente não há pecadores. Ela pode ser uma experiência bastante tranquila e libertadora. Depois do reconhecimento e da conscientização, vem o trabalho de consternação. No entanto, o passado não deve ser negado. Deve ser encarado como parte da experiência de vida do indivíduo. O domínio do passado permite que o indivíduo se mova em direção ao futuro. Significa perceber que não podemos esperar que o cônjuge, o chefe, o filho compensem-nos na vida adulta por aquilo que não recebemos na infância. Não significa lastimar-se ou desanimar-se. Não significa se martirizar. Significa compreender e admitir o fato de que nossa maneira de viver a vida não se deve a um acidente ou uma casualidade. Talvez tenhamos de conviver com arrependimentos. Teremos de conviver com os arrependimentos. Mas é importante encarar os arrependimentos como uma oportunidade de seguir em frente sem essa bagagem do passado. O que mais contribui para a solução dos ciclos repetitivos de autossabotagem? Enquanto negarmos nossa participação nos problemas e não admitirmos francamente nossa contribuição, o ciclo vai continuar. A tendência de negar e de não reconhecer nossa responsabilidade, de rejeitá-la, é muito difundida. E por que não? É difícil encarar que sou eu que procuro a agressão, que sou eu que boicoto meus relacionamentos, que sou eu o responsável pelas dificuldades que continuo enfrentando com os chefes, cônjuges e com os filhos.
Esse pertencimento significa assumir a responsabilidade pela situação em que a pessoa se encontra. Como podemos interromper as repetições? Aí ele dá várias formas, né? Não adianta forçar uma mudança no nosso comportamento manifesto. O essencial para a mudança é o engajamento e o comprometimento com a relação terapêutica. Significa relacionar-se com alguém que está tentando reviver com você e o que sentiu e que vivenciou. Ao mesmo tempo em que mostra como você procurou se vingar quando se sentiu magoado, como você se isolou quando queria proximidade, como você se utilizou de um comportamento repetitivo e autodestrutivo. A terapia psicanalítica intensiva é a abordagem atualmente disponível para lidar com a autossabotagem. Mas há formas alternativas para ajudar os indivíduos a quebrar esses vínculos repetitivos, né? Além da psicanalítica, né? História, carta que chega e nunca é aberta. Ele fala que tem uma história, né? Imagina você toda a vida chegar uma carta e você não abrir. Chegar uma carta e você não abrir. Chegar uma carta e você não abrir. Né? Que eu até coloquei aqui, que lembra a história do Harry Potter recebendo a carta para ir para Hogwarts. A carta são nossos sonhos, uma importante mensagem para nós mesmos. E a gente nunca abre. É uma boa ideia anotar os sonhos, se a pessoa puder, né? Como a gente já falou. Às vezes, ao ler o sonho, uma frase salta aos olhos, alguma frase que você escreveu em que ela faz pensar. Qual é a sensação que você tem no sonho? Você se sentiu assustado, feliz, sozinho? Conecte-se ao sonho. Além de ler essas cartas de sonhos, há outras coisas que os indivíduos podem fazer para ter insights e encontrar solução para algumas de suas situações repetitivas. Já foi mencionado que durante uma sessão de terapia, todas as reflexões, movimentos sinuosos com a cabeça e pensamentos imprevisíveis têm um significado, né? Então, todos os nossos pensamentos têm um significado, só é preciso examiná-los. Às vezes a gente deixa a vida acontecer, tá nem aí porque a gente pensa, para os sonhos, para nada, mas às vezes a resposta está ali. Além de sintonizar com sua vida interior, formada por pensamentos e emoções fugazes, pode ser de grande utilidade começar a prestar atenção ao modo das pessoas reagirem à sua presença. Qual é a mensagem, né, que você está enviando para os outros? Pode ser de grande valia gastar alguns minutos do dia fazendo um exame minucioso da sua saúde mental, né? Manter anotações com um balanço do que acontece em sua vida. Eu já faço isso, tipo, ou de manhã ou de noite. Seja ousado, solte sua imaginação. Crie poesia, escreva sobre o chefe medonho, a esposa ridícula, os filhos malvados. Ninguém nunca deverá ter acesso a esses blocos de notas. É claro, você ama seus filhos, você ama sua esposa, seu marido, mas eles o deixam maluco em alguns momentos. Escreva isso. Talvez as brigas com a esposa ou o marido pareçam se repetir várias vezes ao mesmo tempo. E aí você vai perceber isso quando escreve, né? Reler essas notas, ver o mesmo assunto, algumas palavras, dia após dia, diz-nos alguma coisa, tá? E assim a gente chega no final do livro O Ciclo da Autossabotagem, do Stanley Rosner e da Patrícia Hermes. Eu espero que esse livro tenha ajudado vocês de alguma forma a despertar alguma coisa que você pode estar fazendo, e a gente termina com esse barulho aqui, né, do bate-bate. E esse livro foi muito importante para mim. Eu sugiro que, se você gostou do tema, que se você ficou curioso e tudo mais, leia o livro, porque ele dá vários exemplos de situações, de casos que ele atendeu. E vários do que eu li, eu me vi ali, eu pensei, poxa, pode ser que isso esteja acontecendo. E como foi dito aqui, só o fato de você reconhecer já é um passo para a mudança, né? E aí a gente poder se libertar disso e fazer várias outras coisas, né? Às vezes a gente tem um futuro incrível nos aguardando e a gente está preso ali por coisas do passado que a gente pode se libertar. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo resumo. Tchau, tchau!